Se eu sei entubar, posso entubar direto? Sim ou não, Cadu? Sem dúvida em que nenhuma. situação você recomendaria ou já teria essa ideia? Porque eu fico pensando assim, se eu posso ressuscitar só com a máscara, não é melhor só usar a máscara ou melhor entubar, a depender da criança? Eu acho que é muito mais ainda uma questão de cultura. Como Certo. a máscara acabou de entrar, a gente vai entender quanto que elas de fato respondem. Então, Não, mas nem estou falando da máscara laríngea, da máscara facial. Perfeito. Poderia. Por exemplo, se eu tenho um diagnóstico prévio de uma hérnia diafragmática. Sim. Aí, sem dúvida Intubação nenhuma, você já vai intubar direto. Intubação direto, perfeito. Mas a grande questão aqui é se eu estou naquele contexto onde já fiz as minhas 3 ventilações com a máscara facial e eu sei intubar, eu não preciso usar máscara laríngea. Eu posso intubar direto, eu posso pular a máscara laríngea. Entendi. Sim. Eu tinha entendido um pouco, o Cadu me ajudou aqui, na verdade, ele fez o nosso guia aqui da reanimação, que ele é o super especialista, e eu tinha entendido assim, nasceu uma criança com asfixia, se eu sei entubar, eu intubo direto ao invés de ventilar com a máscara facial. Num exemplo semelhante, por exemplo, que já aconteceu várias vezes, eu faço uma VPP, eu sei que ela está bem feitinha. Eu entendo todo o contexto asfíxico dessa criança. Eu não vou fazer 2, 3 tentativas de VPP. Eu já intubo direto. Entendi. Agora, outro contexto que eu, como pediatra geral, vejo assim, você está fazendo uma sala de parto de uma criança com 500 gramas. Essa criança vai ter que ficar na ventilação. Sem dúvida. Não, aí por que não intubar assim que nasce, né? E a gente faz. Vai direto pro tubo. A gente faz, muitas vezes a gente faz. Até porque daqui a pouco tem surfactante, exato, né? Então, exato. Não tem como escapar sem do tubo, dúvida nenhuma, concordo plenamente. Esse aí sem dúvida nenhuma. Tubo sem certo. Dúvida Mas a gente tem que lembrar que, de novo, a intubação em sala de parto tem uma taxa de sucesso na primeira tentativa ruim. Então, ela tem que ser assim, muito bem pensada e para uma pessoa a mais habilidosa possível. E outra coisa que eu vou te perguntar a gente lê muito, mas nem sempre tem disponível, o capnógrafo, né? Sim. Vocês usam, você tem hábito de usar o capnógrafo como é uma das formas, sem dúvida. A peça que vai te indicar que intubou corretamente ou não? Sim. No hospital que eu trabalho atualmente, que é um hospital particular, a gente tem. Acaba sendo o detector de CO2 colorimétrico. Sim, perfeito. É aquele que muda de cor. Quando não está entubado, fica azulzinho. Quando está entubado, fica amarelo. A lógica amarelo. do capnógrafo é fantástica, né? Sem dúvida. Ele está com o CO2 retido. Exato. Você intubou, ventilou, quando ele exalar, sai muito CO2. Exatamente. Mudou a cor. Mas tem que lembrar que para isso a criança tem que estar perfundida. Então, se ela está paradaça, não vai estubar só porque não mudou o detector de CO2. Para botar o CO2 para fora. Aí, né? na Perfeito. dúvida, rever a via aérea, checa lá, não tá lá. Aí, antes de sair estubando, porque eu já fiz isso e já aprendi que não se deve. Nem sempre o detector tá certo. Na prática, na minha prática, né? Colocando aqui um pouco da nossa prática. Para mim, poucas vezes que eu precisei entubar a criança, embora tenha feito muitas salas de parto, raramente a gente realmente precisa entubar, né? Aí intubava, pelo menos dos a termo, né? Intubava, começava a ventilar, olhava o tórax expandindo e o cordão umbilical começava a disparar. Recuperou a frequência. Cara, recuperou a frequência, que é a primeira coisa que acontece quando você ventila. Exatamente. Né? Então, exatamente. falava, tá lá. Exato. Acabou, né? Mas hoje em dia tem isso. Tem o detector, claro, que ausculta. Sim. Mas isso é... Essa é a prática. Mas na prova vamos marcar o capnógrafo, né? Sem dúvida. É mais confiável porque não tem nenhum outro viés.